O que fazer depois de uma queda? O que fazer depois de uma queda? Foi a pergunta que ardeu no meu coração. O que fazer, irmão, quando cometemos um pecado diante do Senhor e, na verdade, sabemos que precisamos voltar para o caminho? Aqui, a gente vê dois irmãos, Caim e Abel, como você bem conhece a história. Caim e Abel, eles ofereceram algo ao Senhor, eles deram uma oferta ao Senhor. Porém, Deus, a Bíblia fala que Deus ele se agradou da oferta de Abel. Só que a oferta de Caim, ela não foi uma oferta que agradou ao Pai. E isso gerou em Caim algo muito sério dentro do interior dele. E eu gostaria de dizer que a Bíblia afirma que o seu pecado, ele flui inicialmente dentro do teu interior. Então, nós precisamos olhar para dentro da gente e pedir ao nosso Pai que nos ajude a controlar aquilo que está aqui dentro, aquilo que flui na nossa mente. E é muito interessante que o versículo do 6 ao 7, ele diz assim, ó: por que toda essa indignação? Ele faz uma pergunta para Caim, como que diz assim: por que você está agindo desse jeito? Por que você está agindo dessa maneira? Por que você está sentindo isso? E ele diz assim, ó: se você agir de maneira correta, você será aceito. É como que ele diz assim: se você faz o bem vai voltar. Se você faz o bem, se você faz o que é correto, ponto. Tá tudo certo, tá tudo bem. Aí ele diz assim, ó: mas se não agir direito, o pecado está à sua espera. E ele diz assim: pronto para atacá-lo. É interessante quando essa tradução ela coloca que o pecado está à tua espera, pronto para atacá-lo. Lembra que você é uma ovelha de Jesus. Você é um cordeiro. Nós somos ovelhas de Cristo, nós somos cordeiros. Nós precisamos estar pelo cuidado do nosso pastor. Se nós nos afastamos de Cristo, que é o nosso pastor, nós temos a tendência de fazer aquilo que é mal. E é muito interessante que ele fala assim, ó: está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Então, algo que eu aprendo aqui é que, primeiro, eu preciso olhar para dentro do meu interior. Eu preciso pedir ajuda ao Pai para curar o meu coração, para me dar sabedoria, para controlar os meus desejos, as minhas vontades, o meu interior. Porque, ó, o pecado ele começa aqui dentro. Só que uma coisa que eu entendo é: eu preciso dominá-lo. Cabe a mim dominá-lo. Cabe a mim dominar. E aí, só que nem sempre a gente consegue. Algumas ocasiões a gente vai cair. A gente vai pecar. A gente vai, mais uma vez, ferir o nosso amigo Espírito Santo, que se entristece com o nosso pecado. E aí, o que nós fazemos depois da queda? O que nós fazemos depois do pecado? E a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Confie que Jesus pode perdoar todos os seus pecados. É tão simples, mas tão simples, que tem gente que não consegue aceitar essa verdade. Porque acredita que o pecado que cometeu foi tão grande, que acredita que não se sente perdoado. O pecado que cometeu foi algo tão grande que não se sente aceito por Jesus. E eu digo uma verdade para você: se você acredita que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, significa que você se considera maior do que Deus. Se você acredita que o seu pecado, que o pecado que você cometeu é um pecado imperdoável, você está se colocando acima de Jesus. Você está colocando você e seu pecado acima do Cristo, acima do Salvador, acima de Jesus. E não faça isso. Jesus, ele morreu por todos os seus pecados. Jesus, ele se sacrificou, ele entregou a sua vida por todos os seus pecados. Então não acredite que o pecado que você cometeu é um pecado imperdoável. Não é. Jesus é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Só que cabe a nós
dominado. Então se sinta perdoado. Se sinta perdoado, se sinta aceito, se sinta amado. E existe um ponto só que você precisa se atentar. Muito. Ser perdoado por Cristo significa ser livre do pecado. Significa ser livre de algemas que te aprisionam. Jéssica, mas eu ainda tenho o desejo ao pecado. O desejo, ele sempre vai estar aí à espreita. O desejo de pecar, ele sempre vai estar aí, ó. Como foi dito aqui pelo nosso Pai. Ele sempre vai querer devorar você. Mas cabe a você dominá-lo. E como que você domina? Você domina sendo firme. Resistindo. Então resista, não peque mais. Quando Jesus, ele perdoava os pecados, tantas pessoas que apareceram para Jesus, e Jesus, antes de curar, tantas pessoas que eram paralíticos, cegos, né? Tantas pessoas que precisavam de cura física, mas Jesus se preocupava com a alma primeiro. Ele falava assim: perdoados estão os seus pecados. Então ele diz assim: vai, não peques mais. Então quando Jesus nos perdoa, ele nos dá uma nova página. Ele nos dá um recomeço. Ah, Jéssica, mas Jesus está me dando uma nova página todos os dias. É isso mesmo. A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Porque nós precisamos da misericórdia dele todas as manhãs. Então, se você caiu, se você pecou, primeira coisa, cuide do seu interior, para que você não viva uma vida de pecado. Cabe a você dominar esse desejo, cabe a você dominar esse pecado. Ele quer te devorar, mas se você resistir, se você caminhar com Deus, você consegue. Mas se você caiu, o que você faz? Você se arrepende, você pede perdão, crendo que Jesus é capaz de perdoar todos os seus pecados. E ponto. Sinta-se perdoado. Jéssica, mas é assim? É assim. Você vai orar da forma que você conseguir, de joelho, de pé, deitado. Da forma que você conseguir, você vai orar e vai dizer: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Você pode até dizer: eu não me sinto digno, eu não me sinto que eu vou ser perdoado, mas pela tua palavra, eu sei que o Senhor me perdoa. Pela tua palavra, você vai dizer assim: Pai, não é por mim, porque por mim, eu acho que nem eu me perdoaria. Mas pela tua palavra, que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. O Senhor diz que Jesus se sacrificou naquela cruz para morrer por esse pecado que eu cometi. E quem sou eu para duvidar do sacrifício de Jesus? Então, pela tua palavra, Pai, eu te peço perdão pelo meu pecado. E eu te peço ajuda para que o meu interior não venha ser um interior que peque contra ti. Me ajuda a resistir ao pecado. Me ajuda a resistir ao mal, à tentação. E eu creio pela tua palavra que o Senhor vai ser fiel na minha vida e me ajudar a dominar esse pecado. É isso que devemos fazer. Orar. Abrir a nossa boca. Falar com o nosso Pai. Pedir perdão e pedir ajuda para que Ele possa nos ajudar a caminhar. E Ele é fiel para cumprir isso em nossas vidas. Amém? Deixa eu orar por você nessa noite. Querido Deus, nosso Pai, como foi falado aqui, Jesus, nós entendemos, ó Pai, que vamos precisar da sua misericórdia todos os dias. Porque todos os dias nós pecamos. E o meu pecado não é diferente do pecado do meu irmão, porque todos somos pecadores. Não existe um pecado pequeno e um pecado grande. Tudo é pecado. Porque nossa natureza tende a pecar, Pai. Mas nós entendemos a sua graça. Nós entendemos a sua sabedoria. Nós entendemos o seu amor. O seu amor sacrificial que estava lá naquela cruz. Então, ó Pai querido, eu te peço que o Senhor nessa noite perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados. Que o Senhor, ó Pai, venha nos ajudar a nos sentirmos perdoados. Apesar de que não é pelo sentir, é pela fé. É pelo crer na tua palavra. É crer que se a tua palavra diz que o Senhor é fiel para me perdoar, e o Senhor é fiel para cumprir tua palavra, nós estamos sendo perdoados agora. Então visita cada um, ó Pai, que está ouvindo essa oração.
Ó Pai, que eles possam agora ter um coração arrependido. Que eles possam agora caminhar em arrependimento, que é fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, resistindo ao pecado que quer devorar. Então, ó Pai, que eles possam agora se sentir perdoados. Senhor, limpa o nosso altar. Que possamos oferecer a Ti, ó Pai, um culto como um sacrifício. Que possamos todos os dias oferecer a Ti um sacrifício que o Senhor vai se agradar. Um sacrifício que o Senhor vai receber com alegria. Nos ensine a preparar esse sacrifício para entregar a Ti, ó Pai. Senhor, eu oro isso em nome de Jesus, crendo que o Senhor é poderoso e fiel para receber a nossa oração. E eu já te peço, derrama o Seu Espírito sobre aquele que precisa, que tem sede de Ti, que às vezes está sem forças, mas tem sede. Envia o Teu Espírito agora. Aquele que caiu, que pecou contra Ti, limpa-o agora, Jesus. Dê força e renovo, que possamos crer que o Senhor é fiel para perdoar, em nome de Jesus. Que possamos ser abençoados. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. E saiba que não existe pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Você é limpo pela palavra. Você é limpo por Cristo. E se você é limpo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que você seja abençoado por Jesus, em nome de Jesus. Amém.